desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regocijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar. Com Ele vou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, para mim, estendeu sua mão para mim. Bom dia, meus amigos e amados irmãos. Que Deus vos abençoe com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a fazermos uma oração nesse momento em prol da transmissão. Pai eterno, querido Deus, nós queremos pedir a Tua direção para que possamos, ó Deus, estar cultuando e bendizendo ao Teu santo e bendito nome, ó Pai. E que a Tua palavra possa trazer edificação e que os louvores possam trazer edificação para a Tua honra e para a Tua glória. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós Te louvamos, ó Deus, pois sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas. Te pedimos, ó Deus, por tudo que irá acontecer aqui, cada palavra que vai ser lida, pela meditação, pela reflexão, pelos louvores, que eles, ó Pai, possam o adorar e o bendizer na beleza da Tua santidade. Nós lhe pedimos pela igreja que Ele assiste, que ela, ó Deus, possa ser edificada, que ela possa ser consolada, que ela possa ser abençoada, Senhor. Assim nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, até o versículo 9. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que a vida ao mundo ilumina a toda a humanidade. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A conta da igreja está na tela, todos os dados, e generosamente, voluntariamente, você pode fazer o depósito. Irmãos, para a meditação, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 19. Nós iremos ler dois textos, primeiro Jó e depois Romanos 8, a partir do 38. Primeiramente, Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No século XVI, numa pequena cidade do interior da Alemanha, Wittenberg, Deus começa a trabalhar no coração de um monge da ordem agostiniana, Lutero. E Lutero, ele tinha uma grande dificuldade com a palavra justiça. Ele achava Deus injusto, achava um Deus vingador e cruel. Um Deus que colocava o pecado nas pessoas e as punia por isso. Quando ele foi estudar em Roma, ele teve acesso às Escrituras. E o primeiro livro que ele começou a estudar foi o livro, a carta de Paulo aos Romanos. E naquele primeiro capítulo ele foi impactado. E a sua vida foi transformada porque ele começou a entender o Evangelho e começou a entender a justiça de Deus. E quando chegou no versículo 17, ele leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Naquele instante, Martinho Lutero, ele entendeu, ele compreendeu o que é o Evangelho, o que é a justiça de Deus. Ele entendeu que o Evangelho não é esse esforço do homem lutando para alcançar a Deus. O Evangelho é um Deus forte, vindo na direção e salvando o homem. Nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela fé na obra de Deus. A partir de então, ele levanta acerradamente contra a doutrina do catolicismo romano, principalmente contra aquela doutrina que compra a salvação de Deus através da indulgência. Lutero foi uma figura central do protestantismo, da reforma protestante. Mas em um dado momento da vida do ministério de Martinho Lutero, ele foi acometido por uma tristeza que perdurou por vários dias. Não foi apenas uma tristeza de um dia, de um fim de semana, não foi uma tristeza de apenas 3 dias, mas perduraram por semanas e meses. E a sua esposa, vendo naquela situação, ela começou a entristecer-se também. E por mais que ela se argumentava com o seu marido, ela não tinha palavra nenhuma capaz de demovê-lo daquela situação. Um certo dia ela teve uma ideia genial. Acordou mais cedo do que o seu marido e colocou roupas pretas como uma mulher que vai a um velório, vestes de fúnebre. Quando seu marido a viu vestida daquela forma, ele a interrogou: por que você está assim? Alguém da sua família morreu? E ela respondeu a Martinho Lutero: não, ninguém da minha família morreu. Mas por que você está vestido dessa forma? Um vizinho, um amigo que eu não saiba morreu? Ela: eu não sei se um vizinho ou um amigo morreu. Mas me diz, mulher, por que você está vestida dessa forma? E aquela mulher respondeu: Martinho Lutero, meu esposo, eu estou vestido dessa forma porque quem morreu foi Deus. Quando Martinho Lutero ouviu aquela resposta, ele começou a contra-atacar, contra-argumentar. Ela percebendo a insensatez, ele percebendo a insensatez da sua mulher, começou a explanar sobre os atributos eternos de Deus. E diante daquele sermão na frente da sua esposa, quando ele terminou, a sua esposa afirmou: meu esposo, meu marido, eu acredito em tudo que você acabou de falar, nesses atributos grandiosos de Deus, que Ele não morre, que Ele é eterno. Mas eu estou vestida assim porque você, o meu esposo, está se comportando como se Deus estivesse morrido. E aquela resposta, aquela palavra impactou Lutero. E ele começou a repensar e a tirar os olhos dos problemas, dos sofrimentos, das perseguições, e fitou os olhos em Deus, o autor e consumador da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E no meio dessa circunstância, dessa tristeza, mas tendo outra perspectiva, outra visão, ele compôs o hino que nós tanto conhecemos, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo.
Ele é o nosso castelo forte. Por quê? Porque o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. Uma história semelhante a essa é a de um homem que enterrou seu filhinho de apenas 2 anos, morto pela febre amarela. E depois de 1 ano, ele perde toda a sua fortuna, ou parte da sua fortuna, num grande incêndio que aconteceu na cidade de Chicago. E ele usa parte da sua fortuna que ele não investiu em imóvel, ele usa essa parte da sua fortuna para ajudar as pessoas. E depois de 2 anos ajudando essas pessoas e ainda chorando pela morte do seu filho, e ainda enxugando as lágrimas pelas perdas econômicas que ele teve, mas firme, resoluto, ele decide partir-se com a sua esposa para umas férias, um tempo de refrigério para a Europa continental. E quando estava ali, ele, a sua mulher e as suas 4 filhas, prontas para partir para a Europa, ele foi impedido por uma emergência profissional. A sua esposa foi na frente e ele iria ao encontro dela dias depois. Mas qual não foi a surpresa desagradável quando aquele homem recebe a notícia de que o navio afundou? E ele recebe um telegrama da sua esposa e 2 palavras saltam aos seus olhos: viva, porém só. Ele recebe esse telegrama da sua mulher dizendo que as filhinhas morreram. As 4 filhas foram submersas naquelas profundidades. E ele, arrasado, vai ao encontro da sua esposa. E em certo momento alguém diz que o navio está passando justamente no mesmo local onde houve o naufrágio. E com lágrimas nos olhos, diante daquela dor profunda e aguda, ele começa a escrever a letra daquele hino que todos nós conhecemos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus meu Senhor. Independentemente das circunstâncias, eu sou feliz com Jesus. Se as circunstâncias elas se apresentam agradável, alegre, contente, se as circunstâncias é de vida, onde eu podia abraçar as minhas filhinhas, eu sou feliz com Jesus. E se a circunstância se apresenta dolorosa, triste, atormentadora, eu tenho paz em Jesus Cristo, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Nas profundezas do desespero, Jó, ele faz essa declaração confiante em Deus. Ele tinha perdido de uma hora para outra tudo aquilo que ele tinha construído, toda a sua riqueza, e Jó era um homem rico, perdeu de uma hora para outra tudo. E não bastasse perder toda a sua riqueza, Jó perdeu também os seus 10 filhos. E além de perder a sua riqueza, além de perder os seus filhos, Jó, ele perde a sua saúde, ele é acometido por chagas, lepras. E ele não encontra apoio da sua esposa, ele não encontra apoio dos seus amigos. Os seus amigos só intensificam mais ainda a sua dor. E é nessa profundeza, nesse desespero, que a fé de Jó chega ao seu ápice. Ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. A situação, as circunstâncias, elas são desagradáveis, elas são dolorosas, mas eu não vou blasfemar. Eu não vou de forma alguma virar as costas para o meu Deus, porque Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação. O meu Deus vive e por fim Ele se levantará e fará justiça. Irmãos, esse Deus de Jó, de Horácio, esse Deus de Lutero, que é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, é o meu Deus, é o seu Deus. E essa verdade de que esse Deus, Ele vive, é uma verdade confortadora. Esse Deus que está sob o controle, esse Deus que está no governo de todas as coisas. No entanto, o que é mais confortante e consolador não é apenas o fato de que Deus vive.
o que é mais confortante e consolador é o fato de que Deus, Ele vive, mas Ele também é um Deus redentor. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus gracioso. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Esse Deus que vive, Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Esse Deus, Ele nos segura nas suas mãos amorosas. E nada, absolutamente nada, crise nenhuma, jamais poderá nos separar da proteção eterna de Deus. Nada, absolutamente nada, nenhuma crise, nenhuma pandemia, demônio nenhum, nada jamais poderá nos separar das mãos protetoras e amorosas do nosso Senhor. Ele vive e Ele é por nós. Agora, esse amor, ele é confortante, mas esse amor deve também nos constranger, porque nós não merecíamos esse amor, nós não merecíamos essa graça de Deus. Deus, Ele nos amou de forma tal, incondicionalmente, quando nós éramos ainda pecadores, e Ele provou esse amor para conosco. Em Romanos 5:8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós estávamos lá no fundo do poço, completamente incapazes de sair do fundo do poço. Tem um filme que está em alta e ele se chama O Poço. E esse filme, ele é feio, ele é nojento. E ele descreve exatamente a situação nojenta e feia do homem sem Deus. O homem, ele está morto no poço, nos seus delitos e pecados. Ele está morto em uma situação degradante de corrupção, de egoísmo, de ganância, de prostituição, de violência. E não há nada que o homem possa fazer para sair desse poço. Não é o capitalismo, não é o socialismo, muito menos o comunismo, não é a educação, não é o esforço do homem que será capaz de tirar desse poço. Só o poder do Evangelho que é capaz de tirar o homem dessa situação deplorável, nojenta e fedorenta. E Jesus Cristo, Ele se humilhou. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele deixou a sua glória. Abriu mão da sua glória, Deus de Deus. E Ele se humilhou ainda mais, tornando-se em semelhança de homem. E Ele se humilhou ainda mais, morrendo em uma cruz. Chegando ao fundo do poço, literalmente, onde Ele foi cravado na cruz. Onde Ele foi espancado, moído naquela cruz. Mas a história do Evangelho, o Evangelho não termina no poço, não termina na cruz. O Evangelho termina na ascensão de Jesus Cristo, ressuscitando daquela tumba, sendo assunto ao céu. E esse Jesus Cristo, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, Ele tomou as nossas dores, Ele sofreu as consequências da feiura do pecado, da nojeira do pecado, mas Ele ressuscitou e vivo está para todos sempre. Ele está à destra de Deus, intercede por nós. Irmãos, o nosso Redentor vive, aquele que nos ama vive e reina para todos sempre. Que essa palavra conforte o seu coração. Que essa palavra fale ao seu coração, mas que esta palavra também, e essa verdade maravilhosa, ela constrange o seu coração. Porque Jesus Cristo, Ele disse que nos últimos dias, ao aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. O grande problema hoje não é o coronavírus, o grande problema hoje não é a degradação econômica, o problema econômico, o grande problema não é a violência, enfim, o grande problema hoje é a falta de amor.
E Jesus Cristo, ele falou que o amor de quase todos se esfriariam. Que possamos ser constrangidos diante desse amor maravilhoso, desse amor incondicional, desse amor que renunciou a si mesmo e veio em direção a nós, que possamos sim nos constranger, sermos impactados e responder a esse amor amando-o acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo, porque amando o próximo é um fruto, é uma evidência de que nós estamos amando a Deus. Meu pai, ele disse de forma bem simples: quem ama a Deus, teme a Deus, e quem teme a Deus, obedece a Deus. O problema hoje é a falta de amor a Deus, é a falta de temor a Deus, é a desobediência a Deus. Possamos ser constrangidos por esse amor, confortados por esse amor, sabendo que o nosso Redentor está vivo, e Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador, Ele nos ama, e nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus lhe abençoe. Alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre